Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. É tão bom estudarmos a Bíblia juntos, não é? Vamos a mais uma lição da EBD hoje. O título da nossa lição é A Redenção. Nós estamos a estudar o livro de Jó e depois estudaremos o livro de Eclesiastes. O subtítulo da nossa lição é Os crentes podem confiar na fidelidade de Deus. Jó, capítulo 19, do versículo 19 ao 29. O nosso texto áureo, então, encontra-se no versículo 25 desse capítulo, capítulo 19, e diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que fé, não é? Que esperança maravilhosa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos então compreender o contexto do nosso texto. Então, o nosso texto faz parte de uma porção do livro de Jó, que está do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 34, e contém um segundo grupo de diálogos com seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz acusa Jó de ter abandonado a sua devoção e fidelidade para com Deus, nos versículos 2 e 3 do capítulo 15. Ele achava que Jó sofria e ia continuar a sofrer porque, abre aspas, estendeu a mão contra Deus, fecha aspas, no versículo 25. Já a Bildade, no capítulo 18, faz uma agressão verbal cheia de ira, reforçando o princípio da retribuição. Que princípio é esse que nós podemos ver em todo o livro de Jó? De que as coisas más acontecem às pessoas más e coisas boas acontecem a pessoas boas e fiéis a Deus. Né? E a gente vê que não é bem assim. E Zofar, segundo ele, as únicas coisas que Jó poderia esperar no futuro seriam uma agonia, desespero e morte. Lá no capítulo 20. E eles se diziam amigos de Jó. Né? Vamos ver então a resposta de Jó. Jó então responde, né? Ele diz que os seus amigos são consoladores lastimáveis, no capítulo 16, no versículo 2. Embora Jó lamentasse o seu sofrimento, revelou a sua esperança num advogado e mediador que o defenderia perante Deus, lá no capítulo 16, versículos 18 e 20 ao 21. A resposta de Jó desfez as noções simples dos seus amigos sobre o princípio da retribuição, porque os ímpios nem sempre sofrem, e os justos também passam por muitas aflições, explica Jó no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 34. Vamos agora, já que nós compreendemos o contexto, vamos aprofundar o nosso texto? Então vamos ao primeiro bloco, do versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que o amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Esses três primeiros esses três primeiros versículos nos ensinam muito sobre amizade. Né? Jó esperava dos seus amigos que eles fossem cheios de compaixão. Ele já estava a sofrer um sofrimento horrível, irmãos. Ele diz: Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Salvei-me só com a pele dos meus dentes. Diante de todo esse sofrimento, seus amigos vêm na sua direção, ao seu encontro, e começam a fazer discussões sobre a origem do seu sofrimento, por que Jó estava a padecer. Não. O que um amigo precisa numa situação dessa é que as pessoas tenham compaixão. Sente-se ao seu lado. Escute. Chore com ele. Não é chorar com os que choram. Devemos nos compadecer. Devemos encher o nosso coração de compaixão. E é isso que Jó pede aos seus amigos. E essa é uma grande lição desse livro de Jó. Né? Então ele diz: Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim. O segundo bloco, né, só o versículo 22, diz assim: Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Faz uma pergunta. Já faz essa pergunta aos seus amigos. Mas é interessante, a nossa revista chama a atenção disso, que Jó acreditava que Deus o perseguia, e na verdade Deus não o perseguia. Quando
a gente vê, lê, estuda o início desse livro, a gente vê que é o próprio diabo, inimigo das nossas almas, que persegue a Jó. Obviamente que Deus permite que todo aquele sofrimento aconteça, mas não é Deus que persegue a Jó. Deus permite. E se não fosse a compaixão de Jó, a história dele já havia chegado ao fim. Não é? Mas Deus preserva a sua vida, Deus só permite, né, que o inimigo toque, mas que não leve a sua vida. Então é Deus que nos sustenta. E o sofrimento provocado pelo inimigo das nossas almas tem um limite. Ele só vai aonde Deus permite. E se não fosse a graça de Deus, nós nem estaríamos aqui. Não é? Nem Jó, nem nós estaríamos aqui. Então é bom a gente lembrar disso, que o nosso sofrimento tem alguém que provoca o nosso sofrimento e também é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas Deus é um Deus que põe limites, não é? Que tem um plano final e a gente vai descobrir, Jó vai descobrir esse plano no final, mas Deus põe um limite. E ele permite muitas vezes o sofrimento, mas por um propósito e por uma causa maior. Agora vamos do versículo 23 ao versículo 27. Está escrito assim: Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Esse é um desabafo de Jó, e ele pede, ele deseja que as palavras que ele vai dizer sejam fossem esculpidas na rocha, não é? Fossem gravadas em um livro, fossem perenes para sempre. E que palavras são essas? As palavras é porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, dentro do seu coração, já tinha a esperança de um Redentor. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Redentor. O Evangelho, a Bíblia aponta para o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, o livro de Jó, de alguma maneira, já está a apontar para Jesus Cristo, aquele que é o nosso Redentor e que por fim se levantará. Não é? Vê-lo-ei, diz o versículo 27, vê-lo-ei, por mim mesmo os meus olhos o verão. Né? Em minha carne verei a Deus. Essa é a esperança de Jó, mesmo com todo o seu sofrimento. Ele sabia que o Senhor tinha um controle da história nas suas mãos e que um dia ele estaria diante do Senhor e que o seu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos aos nossos dois últimos versículos da lição de hoje, versículos 28 e 29. Está escrito assim: Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Então Jó concluiu com um aviso aos seus amigos de que eles também enfrentariam o juízo de Deus. Temei a espada, disse-lhes ele. Nos recorda a nossa lição, a nossa revista de hoje. E diz mais, o sofrimento de Jó aconteceu porque ele era justo, não por causa dos seus pecados. Talvez, se os amigos de Jó tivessem sido mais justos, Satanás os tivesse atacado ao invés de Jó. Então, é uma grande lição para nós também. Não é? Quando a gente vai trazer um juízo sobre os outros, cuidado. Não é? Porque quando nós fazemos isso, né, e isso é feito de forma injusta, nós estamos atraindo juízo da parte de Deus para nós, porque o nosso Deus é santo e justo. Podemos ajudar os nossos amigos e irmãos quando nós percebemos que algo não está bem, mas sempre com um olhar de muita compaixão e de graça. Não é? Jesus ensinou isso. Se você vê o cisco no olho, tira a primeira trave do teu olho. Quando a gente tira a trave do olho, a gente olha o olho do nosso irmão com cisco com muita compaixão. Jesus diz para ajudá-lo a tirar o cisco. Né? É para isso, não para condená-lo,
Não. A gente olha, a gente diz, a gente tem que ser honesto, dizer isso não está bem, mas sempre com o propósito de ajudá-lo. E Jó, de alguma maneira, vai lembrar que Deus é justo também naquilo que disse, naquilo que declarou os seus amigos. Aplicar à vida. As pessoas que passam por provações precisam de que os outros lhe mostrem compaixão. Amigos que consolam, não que acusam, não é? Não, amigos que consolam. 2. Nós, crentes, podemos viver confiantes na redenção de Deus. Nós temos um Redentor e ele vive. 3. Nós, crentes, podemos avisar os outros com amor acerca do julgamento de Deus que virá sobre todos nós. Então, podemos avisar os outros e devemos, mas cheio de amor, de compaixão, de graça. Não é? Então, são os 3 pontos para nós aplicarmos a vida em relação a esse texto de hoje. Eu gostava de destacar também 2 perguntas da nossa revista. A primeira é: quem é que conhece e que está a passar por um tempo difícil? O que vai fazer essa semana para mostrar compaixão? Boa pergunta, não é? 2. Pense qual é o aspecto e o comportamento de uma pessoa que confia completamente em Deus. O que precisa mudar na sua vida para ficar mais perto dessa pessoa que imaginou? Perguntas interessantes também para aplicarmos a nossa vida, né? E essa é a nossa lição de hoje. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo e uma semana muito abençoada. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.